gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente. E hoje vamos receber a Marília Bonas, diretora executiva do Museu do Café. Por favor, Marília, é um prazer enorme estar recebendo você no programa. Por favor, Obrigada. Vamos sentar. Marília, você conhece tudo a respeito de um patrimônio histórico maravilhoso que nós temos na nossa cidade, que é a Bolsa do Café. Eu gostaria que você pudesse aí fazendo um apanhado do que significa a Bolsa do Café para nós, santistas, e da nossa região metropolitana, para o estado de São Paulo e para o país, é claro, né? Bom, a Bolsa Oficial de Café é um edifício de 1922, foi construída nessas comemorações do primeiro centenário da independência, então ela é o que a gente chama de um edifício monumento. Além da função que ela tem, arquitetônica mesmo, enfim, de representar todo esse fausto e a riqueza que o café trouxe para o estado de São Paulo, ali dentro também funcionava a Bolsa Oficial de Café, ou seja, ali tinha a negociação oficial de café do estado, sempre, enfim, mostrando o protagonismo de São Paulo naquele momento econômico do Brasil. Então a gente fala que esse edifício foi o primeiro edifício de estilo eclético a ser tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, pelo IPHAN. É considerado patrimônio nacional, estadual e municipal, então a gente fala que é tombado nos 3 níveis. E além, enfim, da própria arquitetura do edifício, que é muito imponente, que é, enfim, reconhecível do porto, a torre, o relógio, mesmo ali quem passa na 15 de novembro sempre sabe se localizar a partir do edifício da Bolsa, é também, enfim, uma representação de vários tipos de ofícios ligados à era do café. Então a gente tem um mobiliário que foi feito pelos maiores especialistas da época, vitrais e painéis de autoria do Benedito Calixto, o vitral principalmente, que agora está sendo restaurado com o apoio do Ministério Público, ele, enfim, tem todos os vidros importados, tem todo um discurso muito representativo do que era a ideia que se fazia de São Paulo na época, e toda a ornamentação do edifício é muito representativa dessa riqueza também. Nós temos algumas imagens da Bolsa do Café e que nós vamos passar, que você nos brindou com essas imagens, claro, né? Maravilhosas aí, que nós vamos estar passando para o nosso telespectador. Esse é o bonito prédio, um patrimônio maravilhoso. Isso. E, por incrível que pareça, nem todos os santistas, ou mesmo da região metropolitana ou do estado de São Paulo, teve a oportunidade ainda de conhecer, né, Maria? Exatamente. A gente fez uma pesquisa anos atrás, a maior parte das pessoas reconhece esse lugar como um patrimônio histórico, mas não sabe o que funciona mais lá. Né? Então, hoje o edifício da Bolsa Oficial de Café, na verdade, desde 1998, cedia o Museu do Café. O Museu do Café tem como missão divulgar a importância do café para a história, para a economia, para a arte, para a sociedade brasileira. E isso tudo está dentro da programação do museu, é estruturado em várias linhas, né? A gente trabalha em 3 grandes eixos. A gente tem um eixo de pesquisa, um eixo de preservação e um eixo de comunicação. E cada um desses eixos retroalimenta todas essas informações, todas essas histórias do café, não só em Santos, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil mesmo. A Secretaria de Estado da Cultura, ela se apropriou do prédio faz pouco tempo, né? E aliás, é um percurso interessante esse, né? Em geral, os museus que são da Secretaria de Estado da Cultura são museus que nasceram estadualizados. O Museu do Café nasceu como uma empreitada particular. Em 98, um grupo de amigos, enfim, de envolvidos, de profissionais do café, frente à degradação desse importante monumento, esse grupo de amigos se reuniu, fez uma pressão para o Estado para fazer uma recuperação parcial desse edifício. Na época, então, o governador Mário Covas falou: ok, o Estado vai investir nisso, só que a contrapartida é que vocês se qualifiquem, se transformem numa associação de amigos e que vocês criem uma ação cultural, uma ação de divulgação dessa importância desse edifício, dessa história, e um pequeno museu. Então, o Museu do Café nasceu em 1998 privado, assim, de um esforço de amigos, sem fins lucrativos, com campanhas de doação, e são todos nomes conhecidos da Praça de Santos, são todos nossos conselheiros até hoje no museu, e de 98 a 2008, a Secretaria de Estado da Cultura percebeu o grande potencial e ausência mesmo no estado de São Paulo, claro, de um equipamento cultural que tratasse desse tema que é tão fundamental para a história do estado. Então, em 2008, esse edifício foi estadualizado. O museu foi estadualizado, então é um pouco o contrário. Muitos museus
eram do Estado e passam a ser particulares. No nosso caso, era um museu de uma empreitada particular que passou a ser do Estado e hoje é um dos equipamentos mais importantes da Secretaria de Estado da Cultura no Estado mesmo inteiro, né? Então, ele continua do Estado, mas ele é gerido por uma organização social. Uma OS, né? Isso, por uma OS. É um modelo de gestão em parceria com especializado entre o Estado e essas organizações que são qualificadas especialistas na gestão. É um modelo muito debatido, muito discutido, inclusive agora no município tem toda uma discussão sobre essa questão do modelo, e a ideia é que essa organização social tenha uma expertise para fazer a gestão desse equipamento, ela tem que garantir a contratação de uma equipe especializada para isso, e aí tem várias instâncias de prestação de contas, públicas e privadas, auditorias e tudo mais, e além disso a gente também tem esse compromisso de captação. Então é uma coisa fundamental dentro desse modelo, nessa parceria público-privada, esse modelo de publicização que foi criado na década de, enfim, nos anos 2000, a partir de 98, a lei é de 98 das OS, mas o Museu do Café passou a ser uma OS em 2008, era então a Associação de Amigos do Museu do Café, que se qualificou como uma OS, e depois hoje chama Instituto de Preservação e História do Café e da Imigração. Preservação e difusão da história do café e da imigração. A gente tem exemplos de sucesso com OS, né? Tem outros exemplos de não sucesso, mas enfim, depende realmente desse corpo técnico para que esse sucesso transpareça, e é o caso atual, né? Eu acho que depende muito da política do Estado, da maneira como o Estado traduz isso, né? Eu acho que a organização social ela é uma executora qualificada de uma política de Estado, e então isso é importante dentro dessas relações, que você saiba o papel de cada um, e é importante sim o aporte público, é um equipamento público, então nos modelos de organização social do Estado, a proporção de repasse é de 70 a 30, enfim, maiores organizações sociais de equipamentos maiores é 60% de repasse do Estado e 40% de captação. Então muita gente entende, quando fala, usa a questão do modelo de OS, e que de fato muita gente entende isso, inclusive na administração pública, entende que a organização social é passar a bola para alguém, entende enfim, as instâncias todas, que sejam municipais ou estaduais ou federais, se eximem de responsabilidade, inclusive de recurso, e não é bem isso, né? Quer dizer, cada caso exatamente, caso diferente, né? Exatamente. Mas eu gostaria que a gente pudesse estar passando outras fotos e você pudesse estar falando para a gente a respeito de cada uma dessas fotos. Claro. Bom, esse é o Salão do Pregão, é onde aconteciam as negociações de café aqui em Santos, ou seja, o café era um produto tão importante para a economia brasileira, ainda é, mas na década de 20, de fato, era o mais importante, que tudo isso era centralizado pelo Estado, né? Então, tudo isso, a Bolsa Oficial tinha corretores oficiais, e toda essa negociação do café futuro, do café a termo, de produtores e corretores e exportadores, tudo isso era feito oficialmente dentro desse contexto do pregão. Enfim, aqui a gente tem esse destaque da arquitetura, então os arcos, aqui a gente pode ver o vitral também, todo esse mármore dali do salão central, com uma série de símbolos, e todo um trabalho aí do Liceu de Artes e Ofícios, que era a principal escola enfim, de decoração, mais do que qualquer coisa, dentro dessa parte do gesso e da parte mesmo das luminárias, da serralheria e tudo mais. Então, o Salão do Pregão, de fato, é um dos lugares mais bonitos de destaque do museu, e tinha essa função também de representar arquitetonicamente a riqueza do café, né? Aqui a gente tem algumas imagens da nova exposição de longa duração, nova porque tem 1 ano, foi um esforço de 4 anos de desenvolvimento interno, é uma exposição toda desenvolvida pelas equipes do museu, a partir de pesquisas com o público, pesquisas de avaliação. Aqui a gente trabalha do café em 3 níveis, o café da planta à xícara, o café como um objeto social, ou seja, história, economia, sociedade, usos e costumes. Aqui é uma imagem da grande linha do tempo que a gente tem, que fala um pouco do café desde o surgimento dele até a importância econômica dele, né? E aqui a gente tem uma sala especialmente dedicada à Praça de Santos. Santos é muito conhecida como uma praça de comércio de café, mas muitas pessoas entendiam que isso acontecia só dentro do contexto da corretagem, dos escritórios, e havia muito pouca pesquisa antes do museu entrar nisso sobre outras funções. Então, desde as catadeiras, as serzideiras, todo esse trabalho cotidiano, um trabalho feminino, muitas vezes o trabalho infantil também, que antes era considerado menor,
hoje está presente no Museu do Café na mesma estatura do comércio e da corretagem. E aí a nossa sala sobre as artes e ofícios, como o café se traduz plasticamente na arquitetura, na decoração, e no trabalho, e a gente também tem uma programação de exposições temporárias, essa exposição, uma exposição dedicada à indústria da sacaria, à trama, à juta, então que inclusive é uma coisa polêmica, tem toda uma discussão sobre a qualidade da juta, a criação das big bags, que enfim trazem um volume maior de café, então como que isso é feito, surge na Escócia, como é que vem essa indústria da juta para cá e a relação da juta com o Brasil, é muito interessante. E aí a gente tem uma série de exposições temporárias que abordam vários temas relacionados, exposições de fotografia, de fazendas, enfim, essa é do Wilson Palaro, uma exposição muito bonita. Essas fotos vêm do Brasil inteiro? Essa é de um fotógrafo especial que trouxe para a gente um projeto e que documenta de alguma maneira o quanto as técnicas manuais de produção do café persistem pelo Brasil inteiro. Perfeito. Ainda que você tenha uma industrialização, uma mecanização, o café ainda é um produto que tem muito a mão do trabalhador, e é uma coisa que para a gente é muito importante, né? A mão do trabalhador, o gesto, a questão da sustentabilidade, a questão da relação com a natureza, tudo isso está muito presente nas pesquisas e nas exposições do museu. Tá. E nessas exposições ela é monitorada, tem pessoas lá que acompanham o visitante, é por grupos, como é que isso é feito? Tem para todos os gostos, para todos os tipos, a gente tem uma equipe educativa brilhante, enfim, bilíngue, trilíngue às vezes, e a gente trabalha desde com atendimentos pontuais, ou seja, um visitante que chega lá, dependendo da disponibilidade, claro, da equipe, pode fazer a visita inteira, ou se ele tem interesse específico, ele também pode ser mediado, acompanhado por esse educador, visitas escolares, visitas para públicos-alvo, então a gente trabalha com terceira idade, com pessoas em situação de vulnerabilidade, trabalha com crianças de todas as idades, a gente tem parceria com a Secretaria de Educação, e a gente vem ampliando esses programas específicos, que aí tem desde a visita mediada pelo educador, até atividades ligadas ao barismo, até atividades de contação de história, ateliês, workshops, então tem uma gama de oportunidades ali de programação para todas as idades. Aos fins de semana também, a gente sempre tem programação para as famílias. Sábados e domingos? Sábados e domingos, o museu funciona de terça a domingo, em temporada funciona de segunda a segunda, né? Aliás, a gente abre as segundas-feiras de temporada para dar conta dos navios, enfim, é um museu muito visitado por estrangeiro, bastante visitado por estrangeiro, que tem um fascínio pela história do café, né? Esse é um dos grandes desafios do museu, o café para a gente no Brasil é um patrimônio tão próximo que a gente não reconhece como patrimônio, né? Então, você fala, mas minha avó tinha esse torrador de bola, por que isso está num museu, né? Quer dizer, porque tua avó, de alguma maneira, faz parte da história do café. Mas, Marília, esse assunto é maravilhoso. Eu queria só pedir uma licença para você, a gente vai fazer um break, um minutinho e a gente volta já já. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Marília, nós temos um quadro aqui no programa chamado Os Olhos do Dono, que é um quadro voltado às empresas, ao fomento. Eu gostaria de estar presenteando você com essa revista da empresa Realidade Tributária, que nós entregamos a todos os convidados do programa. Muito obrigada. Eu tenho certeza que você também vai apreciar todo o conteúdo, que inclusive tem uma matéria sobre o nosso programa aí também nessa revista. Muito legal. Né? A gente, nesse universo todo de prestação de contas, sempre precisa disso. É sempre importante. E eu vou chamar o quadro Os Olhos do Dono com a jornalista Fabiola Fiorentino.
Olá, estamos de volta com o quadro Os Olhos do Dono. Estamos aqui novamente com a consultora da realidade tributária, a Kátia Lonsarci. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um pouco doído, né, Kátia, para o pessoal aí de casa, os empresários. O empresário tem muito sucesso, está indo bem, contrata pessoas, mas de repente ele se vê na situação de ter que mandar o pessoal embora. Como é que esse pessoal tem que lidar com isso, com essa situação tão difícil que às vezes é traumática, né? Realmente, Fabiola, é uma situação dramática quando tem uma grande demissão, uma demissão em massa, né, de uma grande quantidade de pessoas, vira notícia na mídia, porque é difícil para a economia da empresa, tanto para a economia do Brasil, essa questão da demissão. Qual é a dica que a gente dá? A gente dá a seguinte informação, aquilo que você precisa fazer. Você precisa olhar o seu quadro de funcionário e verificar quais são aquelas pessoas que demandam o know-how do seu negócio, aqueles que são os talentos do seu negócio. Os talentos do seu negócio você vai reter, mesmo que eles te custem um pouquinho mais caro do que as pessoas que não são tão estratégicas. Por quê? Porque a economia, Fabiola, ela não vai ficar assim, né, durante muito tempo. Essa é a nossa expectativa. Então você tem que reter os seus talentos, reter as pessoas estratégicas. Essa é a dica. E aí tá a questão do funcionário também que quer manter o emprego, né, Kátia? Se o cara quer manter o emprego, essa é a hora de mostrar serviço, essa é a hora de mostrar dedicação, né? Exatamente. Tá, Joia? Kátia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. O pessoal que quiser mais informações e dicas sobre a realidade tributária, sobre os consultores da realidade tributária, é só acessar o site osolhosdodono.com.br. Obrigada pela atenção e até mais. Bom, Marília, também vamos registrar aqui a presença do Vinícius Morales, né, jornalista que trabalha também na Bolsa do Café, que veio acompanhando você. Muito obrigado pela presença, está acompanhando o programa aqui no estúdio. Mas então, Marília, você falava sobre aquela questão das exposições e a gente ainda tem algumas fotos para que você possa comentar e blindar aqui brindar o público com essas fotos maravilhosas que você trouxe. O Museu do Café tem uma programação super intensa, não só presencialmente, mas também virtualmente. Essa é uma imagem do nosso quiz, chama Café e Cultura, em que você pode testar os seus conhecimentos ou desafiar um amigo seu, ou desafiar um grupo de amigos sobre os seus conhecimentos de café. É um painel eletrônico? Dentro do site do museu, são www.museudocafé.org.br/quiz. Você acessa, faz um cadastrinho muito rápido, não precisa dar download, nada, e pode entrar no quiz e fazer, então, as suas perguntas nas áreas de história, responder, ver como é que você fica no ranking geral, ou convidar alguém e desafiar alguém. Então é sempre interessante, não é um quiz muito fácil, vira e mexe a gente desafia a própria equipe, e inclusive eu mesma, e de vez em quando a gente fala, vixe, não sei, tem certeza? Ficar treinando lá. Exatamente. Aqui a gente tem algumas imagens também das exposições virtuais, a gente tem todo um trabalho de história oral que a gente continua fazendo, que costuma ser muito bem compartilhado dentro desses contextos, e que são também imagens que estão presentes na exposição e no material. Aqui o Bom de Café é uma parceria nossa com a Secretaria Municipal de Turismo. Eu achei o máximo essa parceria, sensacional. É uma graça, enfim, ele é focado na presença do café na arquitetura do centro de Santos. Ele é um bonde que tem ar-condicionado, uma coisa que em Santos é fundamental, e também tem degustação de café. Então, e aí o café, a gente já tem uma imagem do nosso grande destaque, que é a cafeteria do museu. É a primeira cafeteria gourmet da Baixada Santista, recebeu muitos prêmios, vende vários tipos de café, em vários tipos de moagem, vários blends, cafés de várias origens, e continua sendo, enfim, um ponto de encontro para quem trabalha no centro da cidade. Também tem um grande interesse em relação aos turistas e tudo mais. Terminou as fotos? A gente ainda tem mais fotos? Não, não temos mais, mas eu acho que foram suficientes para a gente fazer uma ideia daquilo que a gente tem dentro da Bolsa do Café. Maravilhoso. Sim. Olha, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Mas me diga uma coisa, Marília, cursos, né? O que a gente tem aí para poder veicular aí para o nosso público? Bom, o Museu do Café tem uma programação na frente de formação muito eclética. A gente trabalha desde formação com guias de turismo, professores,
também com uma parte muito forte ligada ao barismo, né? Que é essa questão do preparo do café. Então a gente tem o CPC, o Centro de Preparação de Café, que tem vários tipos de cursos, desde curso mesmo de formação em barista, curso de latte art com leite, cursos de harmonização, enfim, uma série de atividades todos também. Todos com certificação? Todos com certificação, alguns que são mais rápidos, mais de degustação. A gente também faz agendamentos específicos, então às vezes vai a uma escola e visita o museu e quer fazer uma degustação. Hoje a gente já tem a possibilidade, a partir de março a gente está com um espaço ampliado no CPC e a gente tem parceria com grandes marcas, é de fato um espaço muito interessante. A gente sempre fala que o café é um patrimônio que se bebe, então nada melhor do que você entender da planta à xícara, entender a importância histórica, entender a tradução disso e depois tomar uma xícara de café, degustar, entender essas variações e tudo mais. Sem dúvida, eu que sou apaixonado por café, então é terrível, né? Mas vamos falar um pouco de estatística, Marília. Qual o volume de pessoas que, eu não sei como vocês trabalham com essa estatística, se é mensal, se é semanal, se é anual, qual é o volume de pessoas que visitam a Bolsa do Café? Bom, a gente é um dos museus mais visitados, bate 20 mil, enfim, às vezes 20 por mil mês. Por mês? Então dependendo do período, se for um período ligado, um período de navio, de visitação turística maior, chega a 20 mil, até mais. E a gente tem esse público fiel da cafeteria, como a cafeteria é uma extensão também das ações do museu, isso é um público bastante importante para a gente e é um público que tende a crescer. Agora, mais do que crescer a visitação, nosso maior objetivo é aumentar a qualidade desse atendimento, né? Muitas pessoas vão lá com muito pouco tempo, é normal um turista, por exemplo, de navio tem 15 minutos para ver e lá tem 1 milhão de salas, muita coisa. Então a gente tem cada vez mais pensado em programações específicas e também focado muito um trabalho já há alguns anos na região. Então, o Museu do Café é um ponto turístico, muita gente desce a serra e para ver o centro de Santos e toma um café, vai no bonde, come um pastel no Carioca, depois vai ao Museu do Café, mas muita gente de Santos não vai ao Museu do Café. Entende que o centro da cidade é um lugar para ir no banco, para resolver coisas burocráticas, mas não entende como um lugar de lazer. Então, a gente tem muita programação para a família, a gente tem desenvolvido algumas coisas muito interessantes, em especial nas férias. Então, a gente teve um projeto de férias voltado para a criança, né? A gente conseguiu agora o restauro do mobiliário do pregão ali, então como as mesas e as cadeiras do pregão tiveram que sair para serem restauradas, a gente montou uma grande área de lazer ali no meio, a única vez na vida em que isso vai poder acontecer. Então as crianças puderam ali brincar num lugar muito nobre, que foi muito interessante, e a gente também desenvolve programação com várias atividades para várias, enfim, para que as crianças de uma mesma família se entretenham, os adultos, e que possa ser uma programação de dia inteiro, de fim de semana, para um santista ou para quem está na Baixada Santista também. A gente sempre fala em região metropolitana, mas a gente tem assim, um pouquinho de dificuldade política disso se estabelecer na prática, né? E por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria de saber se vocês têm uma relação, uma parceria, um convênio, de que forma for, com as secretarias de turismo de todos os 9 municípios da região metropolitana. Vocês têm isso? Como é que essa relação? Como funciona? A gente tem uma parceria com os equipamentos culturais dos 9 municípios, né? Então, a gente faz parte do Sistema Estadual de Museus. A gente tem muitos museus na Baixada. Claro, o Museu do Café é o maior em termos de proporção e até em escala, até recurso e visitação, mas a gente tem grandes equipamentos com grandes acervos e o Museu do Café, então, estabelece essas parcerias com esses museus para poder fazer esse intercâmbio de público entre esses museus. Mas a gente também recebe, a gente tem parcerias pontuais com secretarias de turismo, São Vicente, que costuma ser muito próximo, que tem uma história muito próxima da nossa, a gente já fez atividades com Guarujá também, e claro que, enfim, mais distante a questão logística é mais complicada mesmo, né? Mas a gente trabalha sim, mas em geral a gente trabalha com os equipamentos culturais, nem tanto com as secretarias de turismo especificamente, é mais pontualmente. O que a gente tem que é bem articulado é com as secretarias de educação. Porque aí essas regularmente levam as suas escolas, seus professores para a formação, e para a gente isso é um papel fundamental. Quer dizer, o Museu do Café tem um papel de formação do que explicar o que é o patrimônio,
dentro desse contexto, o que é o patrimônio na Baixada, a importância de preservação, difusão, divulgação disso e até explicar o que são esses trabalhos de área técnica e tudo mais. Isso tudo também está dentro do rol de atividades do museu. Então, as secretarias de educação de vários municípios. De vários municípios, mas a mais forte, obviamente, é de Santos, né? Então, a SEDUC, a gente tem atividades não só dentro do museu, mas também atividades fora do museu. Então, a gente já fez atividades no Morro, a gente faz atividades específicas em instituições específicas, com intercâmbio. Então, vai a equipe do educativo, traz um grupo, depois visita. A gente trabalha com muitos menores, enfim, da Fundação Casa também. A gente tem um programa que chama Meu Expresso, que é um programa de capacitação técnica de máquina de expresso, que a gente também trabalha com muitos menores em situação de vulnerabilidade. Então, o museu tem uma ação bem espraiada nesse sentido. Tá. E para mudar essa cultura de que você mesmo colocou que alguns santistas ainda não vão até o museu por ter uma visão um pouco errônea que o tempo acabou deixando sobre o centro da cidade, questão de segurança, etc., que afastou um pouquinho as pessoas. Existe algum tipo de pensamento sobre isso para resgatar essas pessoas em relação a estar interagindo culturalmente com o museu e ganhando mais conhecimento sobre a própria cidade que mora? Bom, a gente vem trabalhando há 5, 6 anos com uma estratégia muito interessante que é levar o museu para fora. Tá. Então, o museu já foi para vários shoppings, o museu já foi para a praia, o museu vai para aquário, itinerante. O museu vai para o orquidário e as pessoas começam a entender que história não é uma coisa chata, que o museu não é um lugar de coisa velha, que todo mundo pode se divertir no museu e que você pode ir mais de uma vez. Porque muita gente fala assim, mas eu já fui no Museu do Café uma vez, não preciso voltar. Mas tem outra exposição, a gente tem um programa de música regular agora, uma vez no mês, primeira sexta-feira do mês, a gente faz uma espécie de happy hour, com jazz, então a pessoa pode ir lá, toma um vinho, ver o museu, visita, né, esses espaços. Então, eu acho que a primeira ideia, e a gente vem trabalhando já há um bom tempo nisso, é romper essa ideia de que o museu é um lugar chato. Claro. E de que o centro da cidade é um lugar sisudo, dá para se divertir muito no centro da cidade. Mas, Marília, esse assunto não se encerra aqui, né? Espero que futuramente a gente possa estar Claro. Falando mais sobre o museu. Todas as atividades que futuramente o museu tiver, o programa vai estar à disposição, de portas abertas para vocês do museu. Acho que é muito importante a gente estar levando esse conhecimento para o telespectador e já agradecendo a tua presença no programa de hoje. Muito obrigada pela chance, pela oportunidade. A gente convida a todos para ir lá no museu, enfim, ver pessoalmente tudo isso que a gente trouxe aqui por imagens. Com certeza, eu vou lá tomar um café com você e com o Vinícius. Por favor. Tá? E você, telespectador da TV Com, do programa Cidadania e Meio Ambiente, não esqueça, todas as quintas-feiras, às 21 horas, com reprise às quartas-feiras, às 10h30 da manhã. Um abraço a todos. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda.